Não é essa não, deixa eu ver aqui. Aqui. Então vamos lá, a gente terminou, eu acho que na letra, no número 5, certo? A gente terminou na 5. Então assim está dizendo o seguinte: a tabela abaixo apresenta os valores de algumas propriedades físicas de 3 substâncias, certo? Então nós temos álcool, acetona e naftalina, ok? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição e as densidades de cada um. Certo? Você está vendo que a densidade do álcool e da acetona são parecidas, né? Da naftalina um pouquinho maior, certo? Temperaturas de fusão. Alguém está com o microfone ligado? Me liga aí, por favor, eu não sei quem é. Então, está aqui a temperatura de fusão do álcool, temperatura de ebulição, acetona, temperatura de fusão e ebulição e da naftalina. Então, está dizendo o seguinte nas alternativas. O álcool evapora mais facilmente que a acetona, certo? Então, se evapora, você vem para cá para a temperatura de ebulição, certo? Então, para o álcool evaporar mais facilmente, ele tem que ter menor temperatura de ebulição, certo? Então, para alguma coisa se evaporar mais facilmente, ele tem que ter uma menor temperatura de ebulição. Então, quem evapora mais facilmente aqui dos três é quem? A acetona. Por que é a acetona? Porque ela tem menor ponto de ebulição. Então, a questão aqui, a questão A, está errada, certo? Por que evapora mais facilmente que a acetona? Porque quem evapora mais facilmente aqui é a acetona, não é o álcool, certo? Quem evapora depois é o álcool, na ordem crescente, né? Primeiro a acetona, depois o álcool, depois a naftalina, certo? Vamos para a letra C. As 3 substâncias se encontram no estado líquido a 60 graus, então a gente vai ter que ver qualquer um por um, certo? A gente vai colocar 60 graus aqui, vamos destacar. Vamos destacar os 60 e vamos ver quem se evapora mais facilmente, quem evapora a 60 graus. O estado físico se encontra a 60 graus Celsius, certo? Então vamos lá. O álcool a 60 graus. 60 graus está entre menos 114,5 e 78,4. Então 60 graus está aqui, ó. Entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, certo? Oi, amor. Então, o álcool está aqui a 60 graus Celsius. Então, a 60 graus, entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, se tiver entre os dois, essa substância é o quê? Líquida. Então, o álcool a 60 graus Celsius, 60 graus está entre essas duas temperaturas aqui, está mais ou menos aqui. Então, ele é o quê? Líquido, certo? Então, o álcool é líquido. A acetona a 60 graus é sólida, líquida ou gasosa? Deixa eu abrir o chat aqui, eu quero que vocês respondam. Acetona, sólida, líquida ou gasosa a 60 graus Celsius? Primeiro você tem que ver onde é que está. Pronto, Davi já errou. 60 graus, está certo. Então, Davi acertou aí. Então, 60 graus está além da temperatura de ebulição. Então, 60 graus está superior aqui. Ó. Então, a 60 graus, a acetona já tem evaporado. Então, a acetona é gasosa. Então, a letra C está errada, porque a acetona é gasosa. Só o álcool é líquido. E a naftalina, 60 graus, ela é o quê? A naftalina. Isso, Davi, beleza. A naftalina é sólida, porque 60 graus na naftalina está aqui, ó, antes do 80. Então, não chegou à temperatura de fusão, ou seja, a 60 graus a naftalina ainda não chegou à fusão. Certo? Ok?
Vamos lá. Então, letra D. A letra C está errada também. A letra D. A densidade é a propriedade mais adequada para distinguir o álcool da acetona. Então, a gente vai aqui para a densidade. Vou destacar a densidade aqui. Então, vamos lá, gente. Se eu perguntar a vocês, não dou essas duas substâncias, certo? Não dou, digo X e Y. Certo? Eu fecho aqui os dois. E vocês só tem isso aqui, ó. Só tem a densidade para saber se é álcool ou acetona. Dá para você distinguir quem é o álcool e quem é a acetona só pela densidade, sim ou não? Tá. Dá certeza? Se eu der para vocês isso aqui, ó. Se vocês não soubessem. Pronto, só tem a densidade, certo? E fechava isso aqui também. Quem é álcool e quem é acetona? Imagina que vocês não tinham visto ainda. Né? Imagina que era só 0,7 ele tinha dado. Tem como distinguir? Não tem, gente. Por quê? Porque são densidades muito próximas. Olha. Os dois são 0,7. A diferença é só nos centésimos aqui, 0,78 e 0,79. Ou seja, a densidade é quase igual. Certo? Não tem como você saber. Tem como você distinguir a naftalina, que é diferente. 1,14 e a outra 0,7. Tudo bem. Agora, entre álcool e acetona não dá para distinguir porque são densidades muito próximas. Certo? Então, a letra D também vai embora. Sobrou só a letra B. A 0 graus Celsius, apenas a naftalina encontra no estado sólido? Então, vamos lá. A 0 graus. 0 graus está aqui, ó, no álcool. O álcool é o que? A 0 graus? Líquido. Está entre os dois. A 0 graus, a acetona também é aqui, ó. A acetona também é o quê? Líquida. Oi? Os dois. Tá. Oi. Alguém com o microfone ligado? Liga aí. E a naftalina é sólida, porque está a 0 graus. Então, a letra B é que está certa. Certo? Destacar aqui. Então, a 0 graus, o álcool é líquido. A acetona também é líquida, mas a naftalina é sólida. Certo? 6. Em relação aos estados físicos de uma substância, podemos afirmar corretamente que, letra A, deixar o chat ligado. Passagem do estado... Deixa eu ver aqui. Passagem do estado líquido para o estado sólido é chamada condensação, certo ou errado? Líquida para o sólido. Certo ou errado? Passagem do estado líquido para o estado sólido. Esté diz que é errado. Como é que se chama a passagem do estado líquido para o estado sólido? Líquido para o sólido. Sublimação não, Esté. Sublimação é só entre gasoso e sólido, certo? Sublimação é só gasoso e sólido gasoso. Então, líquido para o sólido se chama solidificação. Certo? Solidificação. Então, a letra A está errada. Durante a fusão da substância estarão presentes o estado líquido e gasoso. Fusão. Se vocês olharem a fusão, quais são os dois estados físicos que estão presentes? Respondam aí para mim. Durante a fusão. Liquefação é gasoso para o líquido, cara. Isso, Carlos Roberto acertou. Então, durante a fusão está presente dois estados físicos, sólido e líquido. Certo? A fusão é a mudança do sólido para o líquido, então está presente o sólido e o líquido. Certo? Não é líquido e gasoso. Entre o líquido e gasoso está presente o quê? A vaporização ou a condensação, liquefação, né? Dependendo de qual o sentido. Certo? Letra C, então a B está errada. Ok? No estado gasoso, as partículas de substância estão muito próximas umas das outras. Certo ou errado? Entre a proximidade das partículas. O estado gasoso. Então, na aula passada eu disse para vocês como é que se dá a proximidade entre as partículas, nos três estados físicos. O estado gasoso está muito próximo, certo ou errado? O estado gasoso estão próximas ou estão afastadas? Ninguém? Estão afastadas.
Afastadas, cara. Isso mesmo. Frozen, próximas não, né? Próximas não, não. Já perguntou aqui. Ah, Frozen perguntou se ele estava próximas. Não está próximas, estão mais afastadas ainda, certo? Então, no estado gasoso, a gente tem duas características importantes. As partículas estão muito afastadas e o grau energético é lá em cima, porque elas estão se movimentando direto, certo? Então, entenda. No estado sólido, as partículas estão mais próximas e paradas, certo? Digamos assim, paradas. Conteúdo energético lá embaixo. Sólido. As partículas estão próximas e relativamente paradas, ou seja, o conteúdo energético é baixo, elas estão se movimentando muito pouco, certo? Já no estado líquido elas estão um pouquinho mais afastadas e se movimentando com um pouquinho mais de velocidade, certo? Já no estado gasoso, eles estão mais afastadas ainda e se movimentando com um grau máximo de energia, certo? Elas estão se movimentando com alta velocidade no estado gasoso. Então, a letra D está certa. O estado gasoso tem um conteúdo energético maior que o estado líquido, certo? O estado energético, energia, o maior é o gasoso, o menor é o sólido, certo? Energia, você se lembra de velocidade de agitação das partículas, certo? Se quiser anotar aí, por favor. Não, tá aqui. Mila! O rapaz da desintegração. É isso aí. Detetização. Mila, olha aqui, por favor. Certo? Então, se vocês puderem anotar aí, ó, conteúdo energético lembra de velocidade de agitação das partículas, certo? Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Conteúdo energético relaciona a agitação das partículas. Professor, Oi. é verdade que o único grau em que as partículas estão totalmente paradas é no zero absoluto, menos 300 e sei lá o quê? Não entendi. Não vamos dizer que é totalmente paradas, não, certo? Porque a gente está estudando partículas atômicas, certo? Moléculas. A gente tem que ter a certeza absoluta que essas partículas estão totalmente paradas. Eu não tenho certeza. Ou seja, eu tenho certeza que o grau de agitação é mínimo. Certo? Vamos dizer assim, não vamos dizer totalmente paradas. Vamos dizer, o grau de agitação é mínimo em relação às outras. Certo? Então, se elas não estiverem totalmente paradas, elas estão movimentando muito pouco. Ok? Muito pouco mesmo. Certo? Vamos dizer isso aqui. Só que em relação à agitação das partículas, o sólido tem a menor, o grau mínimo, o gasoso é o grau máximo, a agitação das partículas, certo? Em relação à proximidade, o sólido é o mais próximo, o gasoso é o mais afastado, certo? Isso aí está na parte, quer ver, olha? Se vocês puderem ver aqui, na apostila de vocês, está aqui, ó. Aqui, tá vendo? Sólido, as características de cada um. Sólido, aqui maior agregação, organização, menor energia, forma e volume definidos. Então, isso aqui é extremamente importante para vocês, certo? Sólido. Aí o líquido. Grande agregação de partículas, ou seja, a agregação aumentou. O sólido é maior, só que o líquido ainda é grande. O líquido, as partículas ficaram um pouquinho mais afastadas. Organização intermediária. O sólido é maior organização, aqui já é intermediária. Energia intermediária, ou seja, estão agitando com um pouco mais de velocidade em relação ao sólido. Certo? Forma variável, volume definido. Já o gasoso é tudo máximo. Ó. Desagregação, quer dizer, estão mais afastadas, certo? Isso aqui significa proximidade ou afastamento. Máxima desorganização das partículas, ou seja, não está em lugares definidos as partículas, certo? Porque eles estão se movimentando direto. Máxima energia, ou seja, máxima movimentação de partículas. Grau de agitação, movimentação. Coloquei para vocês aí, foi? Pronto. Forma e volume variados, certo? Então, se vocês puderem grifar na apostila disso aqui, são as características, quer dizer, mais importantes que a gente consegue distinguir cada um dos estados, ok? Tem aquela reação acrescente, grau de energia, ou seja, nesse sentido aqui, as partículas estão recebendo energia, no sentido contrário, as partículas estão retirando energia, certo? Liberando energia, desculpa. Ok? Então, a resposta daqui, da letra, é a letra... Valeu, obrigado. É a letra D. Certo? Vou destacar aqui. Certo? Dentre as transformações abaixo, isso aqui é um pouquinho mais complicado, certo? Aqui ocorre com diminuição de volume e aumento de conteúdo de energia do sistema E.
Então, a gente já pode eliminar alguma. Só tem 3 itens. Eu acho que está faltando duas alternativas aqui. Eu não tenho certeza. Certo? Está faltando algumas. Eu não vou responder isso aqui, porque eu acho que está faltando alternativa. Certo? Eu vou colocar uma observaçãozinha nela aqui. Mas, aumento do conteúdo de energia, se a gente for lá na... Certo. Se a gente for aqui, ó... Certo? Aumento do conteúdo de energia do sistema, você vai entre sólido, líquido para gasoso. Então, a energia aqui vai aumentando. Certo, gente? A energia aqui, nesse sentido aqui, vai aumentando. Do sólido, ele absorve energia, passa para o líquido, absorve energia, passa para o gasoso. Do contrário, ele vai liberando energia. O sistema vai perdendo energia. Certo? Então, nesse sentido aqui, eu acho que coloquei isso no slide. Daqui a pouco eu vejo. Acho não, tenho certeza. Lembrem que aqui, nesse sentido, da esquerda para a direita, do sólido para o gasoso, cuidado nisso aqui, preste atenção. Do sólido para o gasoso, passando pelo líquido, o sistema absorve energia. Certo? A energia crescente. Ele está absorvendo. Certo? Do contrário, do gasoso para o sólido, o sistema libera energia. Certo? Energia na forma principalmente de temperatura. Ok? Ou seja, sólido para líquido, líquido para gasoso, está absorvendo energia. Vamos voltar lá no 7. Então, por exemplo, do líquido para o sólido, olha a letra C aqui, do líquido para o sólido, para a água virar líquida para sólido, ela tem que perder energia. Certo? Ela tem que perder energia. No meu não tem essa questão. Oi? Não tem essa questão? Tem não. Tem até a 6 só, é? Na minha também não tem essa questão, não. Só tem até a 6? Sim. Só tem até a 6? Só tem até a Deu 6. Beleza, então tranquilo. Então, eu acho que eu tirei ela porque ela estava incompleta. Certo? Eu tirei ela porque ela estava incompleta. Ok? A apostila de vocês tem essa parte de substâncias e misturas? Tem. Tem? Na Beleza. minha tem. Beleza, tranquilo. Tem. Então, eu não vou nem responder essa questão porque eu acho que ela está incompleta, eu tirei. Certo? Vamos começar as substâncias e misturas, certo, gente? A parte de estados físicos da matéria é uma parte curta. Certo? Ou seja, a gente deu em 2 aulas, né? 2, 3 aulas, eu acho. A gente deu a parte de algumas propriedades, fusão e ebulição, outras propriedades específicas. Aí a gente deu a parte de sólido, líquido e gasoso, que foi o quê? Foi as características de cada um, né? E a mudança de estado físico. Certo? É uma parte relativamente rápida e que vocês já viram já. Vocês já viram em outras séries. Certo? Guardem lá os slides. Eu passei os slides para vocês, não? Não. Não, mas eu vou passar hoje, certo? Vou passar os slides hoje, todos. Vou mandar já no Google. Então, a gente vai começar substâncias e misturas, certo? Vamos lá para os slides. Aqui. Roberto, Pois não? eu cheguei quase agora, eu perdi muita coisa. Não, você perdeu só 2 questões que a gente fez, certo? 2 Beleza. questões da apostila, a 5 e a 6. Ok? Estão vendo os Essa eu slides já aí, tinha gente? feito aqui Como é? eu tinha feito essas aqui em casa já. Pronto, aí corrige aí, certo? Eu não sei a resposta de cabeça, mas os meninos têm aí. Ok? Estão vendo os slides aí, gente? Só que passou como? Vem pra cá. Pronto. Pra cá. Só você chega ali. Ô, Roberto, eu tô viajando. Aí eu não tô com minha apostila nem com meus livros. Aí eu faço como? Essa aqui é matéria nova, tá na apostila. Certo? Vai prestar atenção, quando você tiver a apostila, você revê. Essa parte de substância e mistura tá lá na apostila, certo? Tá bom. Ok? Então, acho que é a página 5, acho. Tá lá, substâncias e misturas. Certo? Então, vamos lá, começar substâncias e misturas. Então, é o seguinte, para a gente entender essa parte de substâncias e misturas, essa parte que a gente já viu, densidade, deixa eu só voltar aqui e botar logo na parte de substâncias e misturas, certo? Então, a gente já viu os gráficos. Pronto. Aqui.
Eu vou passar esses slides para vocês, certo? Quando eu terminar a aula, eu passo lá, boto lá. Então é o seguinte, substâncias químicas. Então, gente, para vocês entenderem, essas partes de átomos a gente vai estudar no segundo semestre, certo? A gente vai começar o segundo semestre, se tiver férias, né? Acho que não vai ter. Depois de julho, depois das férias, a gente começa a parte de átomos, certo? Mas entenda que tudo que é matéria é formado por átomos, certo? Tudo que é matéria é formado por átomos. Quando os átomos se juntam entre si, quando dois átomos, pode ser iguais ou diferentes, se juntam entre si, vai formar molécula, certo? Então, átomos, presta atenção, átomos, quando se juntam, formam moléculas, certo? E essas moléculas também podem ser representadas por substâncias, ou seja, quando você tem 3 átomos, por exemplo, você tem um átomo de oxigênio, quando se une a 2 átomos de hidrogênio, isso aqui não é mais um átomo, isso aqui forma uma molécula. Repetindo aqui, ó. Quando você tem 2 ou mais átomos, quando se juntam, quando se ligam, quando se unem, forma uma molécula. Por isso que eu destaquei aqui de preto, certo? E representam substâncias químicas. Ou seja, a água é uma molécula, que é uma substância, certo? Então, moléculas é a junção de 2 ou mais átomos, certo? Então, quando o átomo de oxigênio se junta com 2 de hidrogênio, se junta com 1 de hidrogênio, nesse caso aqui são 2, ou seja, vai ter uma molécula que não é mais um átomo, certo? Quando você tem 2 átomos de oxigênio, por exemplo, o gás oxigênio que a gente respira é formado por 2 átomos de oxigênio. Daqui a pouco eu coloco lá nos slides. Essa junção de 2 átomos de oxigênio é uma molécula... Oi. Então, se separar os dois, eu não consigo mais respirar. Como é? Repita aí. Se eu pegar o oxigênio e separar ele, eu não consigo mais respirar. Vamos por partes, certo? Vamos por partes. Daqui a pouco eu chego lá. Essa pergunta foi bem forte, vamos dizer assim, né? A gente respira gás e oxigênio. O gás e oxigênio é a junção de 2 átomos de oxigênio. Você pega um átomo de oxigênio que se junta com outro átomo de oxigênio e forma um O2, que é o gás que a gente respira, certo? Então, sem esse gás, a gente não consegue respirar, ok? A gente precisa da molécula do oxigênio, molécula do gás. Então, é o seguinte, quando a gente junta 2 átomos de oxigênio, isso aí vira uma molécula de oxigênio, certo? Então, quando você junta 2 átomos iguais ou diferentes, forma uma molécula. 2 ou mais átomos iguais ou diferentes. Daqui a pouco tem uma molécula aqui que é 2 iguais, certo? Então, quando você junta 2 ou mais átomos que sejam iguais ou diferentes, nesse caso aqui foi diferente, foi 2 átomos de hidrogênio se juntou com um oxigênio. Aí formou H2O, que é a molécula da água. Formou a molécula, substância, molécula, água, certo? Quando você junta 2 átomos de oxigênio, formou O2, certo? Ali virou a molécula do gás oxigênio, que a gente respira, O2, certo? Então, iguais ou diferentes é molécula quando você junta 2 ou mais átomos, certo? Então, a gente entende substância como moléculas, certo? Ou uma junção de moléculas, vamos dizer assim. Isso é uma substância. Vocês vão entender mais na frente do próximo slide. Aqui é só uma informação extra. Cada molécula é identificada por uma fórmula química que a gente vai aprender bem direitinho. Por exemplo, a água é representada por H2O. Por quê? Que são 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio. Esse númerozinho aqui está dizendo a quantidade de átomos que formam aquela molécula. Então, se eu tenho H2, quer dizer, eu precisei de 2 átomos de hidrogênio e quantos de oxigênio? Se não tem número, é 1, viu, gente? Então, nessa molécula aqui, ó, por que é molécula? Porque você tem 2 átomos, certo? Você tem 3, né, na verdade? 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio formou uma molécula, que já não é mais átomo, é uma molécula. Os átomos estão aqui. Que indica que sua composição é de 2 átomos do elemento hidrogênio e 1 átomo do elemento oxigênio. Então, isso aqui é uma molécula. Aí passou a ser uma molécula, uma substância química. Representa a substância. Certo? Mas, por enquanto, a gente vai aprender isso aqui, ó. Pronto. Substâncias. As substâncias apresentam um conjunto bem definido e constante de propriedades e têm composição fixa. As propriedades que são usadas para identificar uma substância são as propriedades que a gente já viu, ó, certo? Então, algumas substâncias, por exemplo, a água tem uma densidade, a água tem uma solubilidade, que a gente vai ver depois, certo? Vamos ver concentração, vamos ver mistura.
ponto de fusão, ponto de ebulição. Tem as substâncias, tem algumas características inerentes, ou seja, a água tem umas características, densidade. Eu acho que só faltam 10 minutos. Tem uns professores que agora está sem limite de tempo, o meu ainda tem limite, mas eu abro outra reunião, certo? Para a gente ficar mais uns 20 minutos. Então, eu coloco lá no Google e no WhatsApp. Então, as substâncias têm algumas características, gente. Aquelas características que a gente já viu. Densidade, a água tem densidade, tem solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. Certo? Algumas características das substâncias. Características específicas. Ok? Então, é o seguinte, a gente vai começar a ver agora. Pronto. Substância simples e substância composta. Qual é a diferença? Então, substância a gente sabe que são moléculas, né? Ou um conjunto de moléculas. E moléculas a gente sabe que é a junção de dois ou mais átomos. Agora você tem substância simples e substância composta. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nessas figurinhas, vendo essas figurinhas, fica bem evidente, certo? O gás hélio, o gás oxigênio, o gás ozônio e o sólido fósforo são substâncias formadas por um só tipo de elemento químico, certo? Tem isso aqui na apostila. Substância simples, você só tem um tipo de elemento químico, certo? Por exemplo, o gás hélio é formado por 3 átomos. Você tem outro elemento sem ser só tem átomos e o fósforo é representado por 4 átomos de fósforo. Quando se juntam, formam o fósforo que a gente conhece. Certo? O gás hélio não. O gás hélio é um átomo de hélio, certo? Aqui, ó. Certo? Gás oxigênio, O2, então só tem oxigênio. Gás ozônio, O3, só tem oxigênio. O fósforo, P4, só tem fósforo. Então, você só pode ter um elemento químico, um tipo de elemento químico. Por isso que se chamam substâncias simples. Quando vê substâncias simples, deixa eu colocar aqui no chat para vocês. Quando pegar a substância simples, aí vocês ligam o quê? Um tipo de elemento químico. A substância simples, você liga o quê? Um tipo de elemento químico. Ou só um elemento químico. Certo? Repetindo. A substância O2 só tem oxigênio. Só tem um tipo de átomo. Não é um átomo, é um tipo de átomo. Certo? Então, aqui nós temos 2 átomos de oxigênio. Forma a molécula do gás oxigênio, né, que a gente respira. Certo? Mas só tem um elemento quem? Oxigênio. Ozônio, O3, é uma molécula só com átomos de oxigênio. Também só um tipo de elemento. O fósforo é uma molécula com 4 átomos de fósforo, mas só tem átomos de fósforo. O hélio é só um átomo de hélio. Ó. Forma um gás hélio. Certo? Ok? Ô, professor, Oi. se o fósforo tiver 2 átomos de fósforo, o que vai acontecer? Porque o fósforo que a gente conhece são 4 átomos de fósforo, certo? Se tiver 2, é outro elemento, é outra substância, vamos dizer assim. Por exemplo, o oxigênio, quando se junta 2 átomos de oxigênio, é o gás oxigênio, certo? Mas quando se junta outro átomo de oxigênio, fica 3, aí já não é o oxigênio, já é quem? Ozônio. Lembra da camada de ozônio? Já ouviram falar, já não foi? Então, aquela camada de ozônio, a molécula dela é o quê? O3. É a junção de 3 átomos de oxigênio, certo? Então, é outra substância. Então, o fósforo for P2, P3, aí é outra substância, certo? Diferente. A gente vai ver quando vier a alotropia, certo? De moléculas é infinita. A quantidade infinita. A gente vai ver isso em ligação química, certo? A ligação química a gente vai ver isso bem direitinho. A gente tem que primeiro saber o que é um átomo, o que é uma molécula, para depois a gente fazer essas perguntas aí. Quando for ver a ligação química, a gente vai ver bem direitinho como é que os átomos se ligam, certo? Chegar lá mais na frente. Oi, quem tá falando? Ah, eu esqueci o que eu ia falar. Deixa... Agora vamos para a substância composta. A gente tem 5 minutos ainda antes de abrir a outra reunião. Vamos para a substância composta. Outros exemplos de substâncias simples, olha. Gás nobre, mais o gás nitrogênio. Esqueça o gás nobre aqui. O gás nitrogênio, N2, ou seja, é formado por quantas moléculas, quantos átomos de nitrogênio? Só 2, ó. Mas só tem nitrogênio. Tá vendo? N2, N2. Tá vendo que é tudo igual? As bolinhas. Não tem bolinha diferente. Ó. Então, quando a gente coloca essas cores aqui, aí fica bem mais fácil, né?
O nitrogênio gás é formado, substância gás nitrogênio, formado por quê? N2. Várias moléculas de N2 aqui, certo? Mas só um elemento químico. Quem? Nitrogênio. O gás ozônio, que a gente viu, formado pelo quê? Várias moléculas de ozônio. Mas só tem quem? Oxigênio. Um elemento químico. O fósforo, P4, a mesma coisa. Várias moléculas P4, mas só tem um elemento químico aí envolvido, o fósforo. Hidrogênio, H2. Então, o gás hidrogênio é formado por 2 átomos de hidrogênio. Aí forma a molécula do gás hidrogênio. Aí, quando você tem a substância gás hidrogênio, você tem o quê? Várias moléculas de H2. Mas só tem um elemento químico aí no meio. Quem? Hidrogênio. O oxigênio também. Quer ver a diferença entre substância simples e substância composta? Qual a diferença da substância composta? A substância composta você tem o quê? 2 ou mais elementos químicos. Olha o exemplo da água. A água é formada só por um elemento químico? Não. A água tem hidrogênio e tem oxigênio. Certo? Então, se você tiver 2 ou mais elementos químicos, aí você parte para uma substância o quê? Composta. Eu vou colocar no chat aqui, acho que tem um tempinho. Então, substância composta. Substância composta. Aí você lembra o quê? 2 ou mais elementos químicos. Certo? Ok? Eu duvido vocês irem no site, nos vídeos, LOL, e copiarem esses LOLs e colocarem aqui. Eu também duvido você fazer isso aqui. Entrem no meu escuro. Faça aí, coloca uns LOLs aí para vocês se divertirem. Tem uns caras que eu não sei o que estão aqui. Vamos lá. Então você tem 2 ou mais elementos. Olha. H2O, você tem elemento hidrogênio e elemento oxigênio. Certo? Você tem 2. Então a substância o quê? Composta. Cloreto de sódio. Qual é a molécula? NaCl. Cloro e sódio. Certo? Cloro e sódio. No cloreto de sódio aí, isso daí tudo é só uma coisa ou é tudo separado? Isso aqui é uma substância, cloreto de sódio, tudo junto, certo? Várias moléculas de quê? NaCl. Certo? Sódio e cloro. Você tem várias moléculas, aí você tem uma substância cloreto de sódio. Certo? São várias. Okay? Ácido clorídrico, HCl, olha, hidrogênio e cloro. São 2 substâncias diferentes, 2 átomos diferentes. Certo? Formam a molécula do gás ácido clorídrico. Agora você tem várias moléculas aí, certo? Várias moléculas de HCl, quando se juntam, formam o ácido clorídrico. Certo? O ácido clorídrico não é formado só por uma molécula, né? Você tem a substância, por exemplo. A gente vai ver isso também quando tem átomos. Tem átomo muito pequeno, você precisa de bilhões de átomos para formar uma substância, as moléculas, né? Metano, mas eu quero que vocês entendam só o que é substância simples e substância composta primeiro, ok? Então, que são todas substâncias compostas porque tem 2 ou mais elementos. Ó. Aqui você tem 2 elementos, aqui você tem 2 elementos diferentes, aqui você também tem 2 elementos diferentes, aqui você tem 3 elementos. Ó. Certo? HCN. Amônia, mesma coisa, você tem N e H3. Então, substâncias compostas. Qual a diferença? Substância simples. Um elemento químico. Já a substância composta, 2 ou mais elementos químicos diferentes. Tá vendo? Deu para entender aí, galera? Deu para entender aí? Deu. Beleza? Pelos desenhos, a gente vai primeiro nos desenhos aqui. Ó. Quando você tem um desenho de substância simples, é tudo igual, tá vendo? Tudo igual. Ó. Já quando você vai na substância composta, é diferente. Você tem aqui, por exemplo, bolinha azul com bolinha cinza, você vê que a substância é diferente. Certo? Daqui a pouco vai acabar a aula, eu já vou parar, aí eu vou abrir outra aula de 15 minutos. Tá? Vou gravar. Pronto, gravar. Então, deixa eu voltar no slide. Então, para a gente entender bem isso aqui.
Então, na avaliaçãozinha de vocês, vai ter muito desses desenhozinhos aqui, certo? Para vocês entenderem primeiro, pelos desenhos, certo? Como é que vocês vão distinguir uma substância simples e substância composta. Lembrando que substância é como se fosse a junção de várias moléculas, certo? Deixa eu só colocar no chat aqui, ó. Colocar no chat, vocês vão anotando aí, certo? Então, átomos. Vamos chamar de átomos. Não, moléculas. Não, peraí, moléculas. Moléculas. Vou tirar os acentos, certo? Moléculas. Aí você coloca aqui igual. União de dois ou mais átomos. Da forma molécula. Certo? Aí. Molécula, união de dois ou mais átomos. Substância. Olha aqui. Igual união de duas ou mais falácia, né? Moléculas, união de dois ou mais átomos. Substância, união de duas ou mais moléculas, certo? Então, você tem uma substância, que é a união de duas ou mais moléculas. Então, você tem 5 aqui moléculas, por exemplo, de nitrogênio, forma uma substância. Gás nitrogênio. Mas a gente vê que o átomo é tão pequeno que para você formar uma molécula, para você formar uma substância, você tem ali, sei lá, centenas de bilhões, de trilhões de moléculas. Certo? A ordem é assim. Por exemplo, você tem 1 grama de água, você tem ali bilhões de moléculas de água. Então é uma coisa muito absurda. O menino do nono ano está vendo isso agora. Certo? Estão entendendo isso, essa quantidade de moléculas para se formar uma substância que você vê, uma substância visível. Certo? Você tem na ordem de bilhões de trilhões. Bilhões de trilhões. Certo? Mas para a gente entender aqui primeiro nas cores, ó, nitrogênio, substância simples, que você só tem um tipo de elemento químico, só o nitrogênio. Aí você tem N2, mas você só tem, vamos dizer assim, bolinha de um tipo, bolinha laranja. Do ozônio, O3, você tem 3 átomos de quem? De oxigênio, forma o gás ozônio. Mas você só tem bolinhas de um tipo, ó. Certo? Fósforo a mesma coisa, você só tem um elemento químico. Lembre disso, eu coloquei no chat lá. Para você ter uma substância simples, você precisa de um elemento químico ali. Certo? Só um tipo. Já na substância composta, você tem 2 ou mais elementos químicos. Só a diferença da pintura aqui, ó. Água, bolinha azul, bolinha cinza diferente. O que quer dizer isso? Que são substâncias diferentes. 2 diferentes para formar uma molécula da água. Quem? Hidrogênio e oxigênio. Certo? Tem 2 hidrogênios, ó, e um oxigênio. Mas você vê que as bolinhas são diferentes. Certo? Os modelos são iguais, ó, tá vendo aí? Então aqui é uma substância porque só tem modelos tudo igual, ó. Mas você tem 2 substâncias, 2 átomos diferentes. Certo? Cloreto de sódio, você tem quem? NaCl. Vamos dizer que o Na é o laranja e o Cl é a bolinha amarela. Você só tem bolinha laranja e amarela unida. Bolinha laranja e amarela. Você só tem um modelo de molécula. Mas você tem 2 átomos diferentes. Certo? Então é uma substância composta. Ácido clorídrico é a mesma coisa. Você só tem modelo assim. Bolinha laranja um pouquinho maior, bolinha cinza. Tudo é igual. Só que a composição dessa molécula são o quê? 2 átomos diferentes. Certo? Metano. Você só tem um modelo do mesmo jeito. Ó, esse modelo aqui é igual a esse modelo aqui. Certo? Mas você tem nesse modelozinho aqui, dessa molécula, você tem 2 átomos diferentes. C e H. Certo? E assim vai. Certo? Você olha o modelo, se tiver o modelo da molécula, se tiver 2 diferentes, é uma substância composta. Se tiver tudo igual, é uma substância simples. Certo, gente? Ok? Deixa eu ver o outro slide aqui. Deixa eu ver se já tem mais alguns exemplos. Olha outros exemplos aqui. Substância composta. Substâncias compostas. Olha o modelo como é diferente. Ó. Certo? Você tem 2 ou mais átomos diferentes. Certo? Gás carbônico. 1 de carbono, 2 de oxigênio. Você tem 2 átomos diferentes. São substâncias o quê? Compostas. Moléculas com elementos diferentes, 2 ou mais, certo? Aqui faltou um CLzinho aqui, né? HCl e NaCl.
Só a substância simples, o elemento é formado por um tipo de átomo só. Ó, gás hidrogênio é só hidrogênio. Gás oxigênio é só oxigênio. Gás nitrogênio é só nitrogênio. E gás ozônio é só oxigênio. Gás ozônio não é só ozônio não, viu? Oxigênio. 3 átomos de oxigênio. Certo? Já para você formar o ácido clorídrico, você precisa de moléculas, um de hidrogênio e um de cloro. Olha como são 2 elementos diferentes. Certo? Ok, gente? Ok? Então, ficou claro, substância simples, substância composta. Deixa eu ver só se já tem algum exercício para vocês começarem a fazer na apostila. Deixa eu ver aqui. Que aqui daqui a pouco começar a aula do nono. Substâncias e misturas. A gente está vendo só substâncias. Tem alguns exemplos que a gente já deu lá nos slides. Vou colocar esses slides hoje, né? Certo? Quando acabar essa aula, eu coloco lá para vocês acompanhando. Substância. Então aí já envolve mistura. Ok? Deixa eu ver se os exercícios. Transformações. Não, ainda não tem um exercíciozinho. Os exercícios são todos já de substância, mistura. Certo? A gente vai fazer esses exercícios. Quando a gente vê até mistura, aí vocês fazem esses 14 exercícios aqui. Certo? Ok? Então, sexta-feira, se preparem para a aula de física, certo? A gente termina aquela listinha e já começa medida diária. Certo? Deixa eu só parar aqui.